ok? Então, gente, uma boa tarde a todos e a todas. Vamos dar o início ao curso de atualização em telejornalismo, uma realização da TV UFMA com apoio e todo o gerenciamento da Superintendência de Tecnologia da Informação, o STI da UFMA. Gostaria, inclusive, de agradecer este setor pela eficiência e o excelente trabalho que tem realizado aqui na universidade, inclusive com suporte aos professores para a realização de eventos. Muito obrigada mais uma vez, em especial ao superintendente da STI, Anilton Maia, e ao Ivan Aroucha, analista de TI, que está conosco nesse momento. Lembro que este encontro nosso do Google Meet, ele está sendo gravado. E para quem não me conhece, eu sou a professora Josi Basso, do Departamento de Comunicação da UFMA e coordenadora de comunicação institucional da UFMA e de mídias e conteúdo da TV UFMA. De hoje é a Daniela Bandeira, editora, apresentadora e coordenadora de jornalismo da TV Band Maranhão. E o tema que a gente propôs para a gente conversar hoje foi maiores erros e acertos nas redações de TV. Vai ter de 30 a 40 minutos, isso fica a critério dela, tá? É um curso, eu também vou participar. E o bolsista de jornalismo da TV UFMA, Davi Rocha, irá auxiliar na condução de perguntas no canal do YouTube, que serão respondidas aqui ao final da ação. Daniela, seja bem-vinda mais uma vez aqui conosco no nosso curso. De antemão, gostaria de agradecer a sua presença, dizer que eu tenho muito interesse hoje nas colocações, na sua experiência, e espero aprender muito com você. Seja bem-vinda. Que honra! Boa tarde, boa tarde. Bom, então, falar um pouquinho do que eu amo fazer, que é jornalismo, e a gente tem um desafio gigantesco. Cada dia, a nossa experiência parece que ela vai ficando, porque as coisas vão acontecendo, o mundo é muito dinâmico, televisão tem que acompanhar. Então, estamos aqui para passar um pouquinho. Eu, a Josi, logicamente, a professora aí também, ela tem um trabalho genial nessa área de jornalismo, falando em relação ao que eu faço, para que todo mundo saiba quem é essa moça, não é tão moça mais, mas quem é essa senhora que está aí. Eu sou Daniela Bandeira, eu trabalho com jornalismo há cerca de 20 anos, não façam cálculos, mas eu comecei na Rádio Universidade. Eu comecei com uma professora chamada Rosa, não era Rosa Reis, mas era que vocês conhecem. É uma Rosa Reis, que era coordenadora de rádio, era do setor de produção, e ela disse assim, tu tem futuro na área. Comecei em rádio, né? Amava fazer aquela produção, achava o máximo ver Giza Franco desempenhar aquilo ali. E aí, dali, eu fui crescendo dentro da Rádio Universidade, mantive o estágio. TV difusora. Eu disse, não, mas eu não quero trabalhar com TV, eu quero trabalhar com produção. Não sabia ainda o que era TV, eu não fazia nem ideia o que era TV, eu era rádio. Então, o que eu quero com aquilo ali? E aí, foi na TV difusora que eu aprendi a amar isso aqui. Então, da TV difusora eu passei para a TV de cidade, da TV cidade eu passei para a TV Maranhense, da TV Maranhense eu passei para a TV Guará, e agora eu estou na Band. Foi um percurso aí que eu ganhei em cada local, em cada lugar onde eu trabalhei, eu ganhei muita experiência e continuo a aprender. E eu acho super interessante que a gente esteja aberto a aprender, porque a gente, eu já sei de tudo. Não sabe. Não sabe de verdade. Não sabe. E é por isso que eu digo, trabalhar com jornalismo significa deixar que você reaprenda o que você conseguiu começar na academia. Mas vejo que o que eu aprendi na UFMA precisa, logicamente, ser oxigenado a cada tempo. Então, estamos aqui para tentar fazer com que vocês peguem um pouquinho de dicas, né? Que eu acredito que sejam fundamentais esses pedacinhos que vou deixar aqui. Começando a falar em relação a... Primeiro ponto,
A gente tem uma mania terrível de ficar dentro do nosso quadradinho. Bem aqui. Aprendi isso aqui, não estou errando, então eu não vou sair daqui. Fica sempre aqui. Nosso quadradinho, sem sair, aí tem aquele negocinho aqui que a gente não tira de jeito nenhum para nem olhar para os lados, e faz o feijão com arroz todos os dias. Então, aqui é para a gente esquecer um pouco isso e falar sobre novidades. E entender que essas novidades não podem esquecer do que a gente aprendeu na academia, mas que o incremento faz parte do jogo, faz parte do que o jornalismo hoje ele também é. Ele tem que chamar a atenção e ganhar espaço e disputar espaço com a internet, que a gente viu muito isso hoje, agora nessa época da pandemia. Nova, vamos ganhar então em criatividade, que é exatamente esse primeiro ponto, que é o medo de se molhar. Nós todos temos o medo de sair na chuva e a gente pega aquele guarda-chuvinha, bota aqui e fica ali debaixo do nosso guarda-chuva. Que é exatamente o início da nossa apresentação. E que tal a gente sair debaixo disso aí? Sair debaixo, então, dessa cobertura, todo tempo com medinho. Vamos sair, então, do nosso quadradinho e ganhar um pouco mais de experiência, não só experiência, mas ganhar um pouquinho de espaço naquilo que a gente construiu, derrubar um pouquinho as arestas. Para isso, a gente precisa, primeiro, ó, o seu Ivan aí fazendo um negocinho bonitinho. A apresentação, que chique. Eu já estaria na segunda parte, que é, primeiro a gente está debaixo do guarda-chuva, que é o nosso quadradinho. Aí o segundo quadrado, que é, a gente vai incrementar sair debaixo do nosso guarda-chuva, sair debaixo da nossa proteção, da nossa zona de conforto, que é de um negócio. Todos nós temos medo de inovar, de errar, porque quando a gente inova, a gente está, né, logicamente, aberto ao erro, aberto às críticas, que o medo exatamente também é esse, o medo de muita gente, de sair daquilo que está tendo resultado para ganhar novos espaços. Olha aí, ó, o medo de se molhar. Pois a gente vai sair debaixo desse guarda-chuva, a gente vai ganhar novos. E essa produção toda começa na redação. Redação é o coração de tudo, é onde tudo inicia, onde tudo termina, mas para que isso funcione, a gente tem que respeitar o espaço de cada um. Eu sempre digo que a pior parte fica para quem? Não é para o apresentador. É o que está lá na ponta. Apresentadores, sem um William Bonner da vida. Uma das matérias que vão ao ar, que é o que chama a atenção também, inclusive, a questão da apuração da informação, se não fosse a produção. Essa daí. A produção, para mim, é fundamental dentro de uma redação. Fundamental. É a primeira que está ali mesmo. É a redação, a produção, é a principal para mim, é o coração do jornalismo, é a produção que dali parte a ideia. Como é que eu vou fazer essa matéria? Todo mundo está falando de Covid, mas eu vou falar de Covid de uma forma diferente. Aquele negócio. Use a criatividade. Sim, o produtor ele tem um papel fundamental para que tudo funcione e que tudo tenha um caminho, inclusive, diferente do que a gente vê nas outras emissoras, porque o que eu sou da Band, como eu falei, quando a gente liga a TV, a gente vai ouvir Covid, coronavírus, em todas as emissoras. Seja na Band, seja na Difusora, seja na Mirante, seja na TV Cidade, mas o que vai fazer com que as pessoas assistam a minha Band é exatamente como você criou aquela reportagem. Mas ela começou como? Na produção. Aí depois na externa, que a gente vai usar as nossas
texto, passagem, mas é sempre assim, texto, sonora? Não. Aí que vai... que são as edições de texto, faz toda a diferença. Ah, mas eu já sei escrever, não sei o que esse editor está mudando. Com absoluta certeza. Se você escrever um texto, quando tu vai reler aquele texto, você mesmo vai querer refazer, nem que seja uma linha. Então, os editores são fundamentais para que aquele início que começou lá na produção e a apresentação do William Bonner, da Josi Bastos, que essa apresentação ela seja coroando todo aquele passo a passo, mas tudo começa na produção. Que eu digo assim, a produção, ela é o mais importante? Ai, gente, mas o produtor não está lá escondido, sim, está lá escondido, mas foi ele que foi atrás da informação, foi ele que foi atrás de pensar aquela forma diferente de fazer aquela matéria sobre home office, que hoje a gente está fazendo exatamente isso, né? Eu estou onde? Eu estou no estúdio, mas eu não estou na sala de aula. Josi está ali no ambiente fechado. Então, mas de que forma eu vou fazer esse home office? Essa matéria sobre home office? Vou fazer diferente. Então, o produtor criou. E a gente vai para o próximo passo. A próxima tela. Eu falo rápido, né? Falo. A próxima tela é conte a história a alguém. Exatamente hoje, a forma de fazer diferente, de chamar a atenção, é o pulo do gato. Band, que é diferente da TV Cidade, que é diferente da TV Difusora, diferente da TV Mirante, por aí vai, nas outras emissoras, a TV Cultura. O que vai te chamar, o que chama mais a atenção hoje? Uma dica é, conte a história de alguém. Sempre tem o teu vizinho, rapaz, eu conheço essa história. Eu vi a minha mãe contando na hora do café uma história parecida como essa, é a humanização da reportagem. Hoje em dia, humanizar, não só trazer a questão institucional, não só trazer os números, não conferir mortos apenas, mas contar a história de alguém. Quem são aqueles que sobreviveram? Quem são aqueles que morreram? Então, humanizar a reportagem hoje é uma boa dica para você sair do normal, sair do feijão com arroz. Hoje, por exemplo, a matéria de hoje, na Agenda 7, né, Josi Bastos, novamente, aí na história da UFMA, que eu lembro muito bem de Zefinha falando, Zefinha Bem-TV falando sobre Agenda 7. Na verdade, quem falava era a Luciana. Acho que Josi não é dessa época. Luciana não, né, Josi? Sou antiga. Eu sou de 99.1. Então, a Luciana falava pra gente, mas outras pessoas, o professor Luciano também. Luciano, não. Esqueci o nome deles agora, me fugiu. Até a própria Cecília Leite. Cecília Leite foi minha professora da UFMA. Sei lá, não me lembra de mim, mas eu lembro dela. A professora Cecília Leite, ela me ensinou muito sobre externa. Mas, então, o assunto hoje é terça-feira, dia 25, o assunto hoje foi inquérito sorológico apresentado, resultado pelo governo através da coletiva, né? Agora, cada um vai contar essa história de um jeito. O inquérito vai entrar em todos os jornais. Se não entrar, porque alguém errou alguma coisa. Então, se não entrar, é porque alguém errou. E provavelmente quem errou foi o produtor. Foi ele que não pautou o repórter dele. Então, não vai chegar a apresentação. Se chegar uma notinha, porque o apresentador, o editor, viu assim, meu Deus, esse homem esqueceu, então essa mulher, meu Deus, a culpa é de quem? Bota a culpa no estagiário, no coitado do estagiário. Mas errou, foi o produtor. Acertou, não foi o produtor. Só um parêntese. Mas hoje, atualmente, o assunto de hoje foi inquérito sorológico. Se eu começar essa mesma reportagem, foram apresentados os resultados coletados, eu isso hoje, assisti as reportagens hoje, eles iniciaram sempre praticamente da mesma forma. 40% da região que foi verificada, 40% teve contato com o novo coronavírus. E que tal a gente começar
Que tal a gente começar falando sobre a vida de quem teve esse homem aí? Será que... Eu tenho curiosidade em vírus, não só se ele sobreviveu, mas se ele ainda pode ter ainda a tal da reinfecção, ele pode se recontaminar. Então vamos contar um pouquinho dessa história, de quem passou por isso. Isso faz com que você se torne mais próximo da reportagem. Eu, Daniela, me sinto melhor atendida pela reportagem. Quando eu me vejo na reportagem, eu vejo meu vizinho naquilo ali. E é normal isso. Porque é normal do brasileiro a história do fuxico. É normal a gente querer saber como é que está a grama do vizinho, se é mais verde, se é mais, né, cinza. E a humanização, ela ajuda exatamente nisso. Fazer com que a reportagem, ela quebre um pouquinho o formato dela simples de passagem, ou off, passagem sonora, né? A gente sempre começa com off. Que tal a gente começar com uma sonora? Um sobe-som do sobe-som, eu vou já falar para vocês o que já é sobe-som. Começar com uma sonora que é a entrevista, né, do secretário Carlos Lula falando, uma frase de efeito, uma sonora da pessoa que sobreviveu. Vamos humanizar. Humanizar, para mim, é um grande pulo do gato. Maneira de fazer com que a tua reportagem não fique a mesmice. E aí tu vai contar de qualquer jeito do inquérito sorológico, mas você vai sair da questão institucional, que é o que a gente sempre faz. A gente deixa naquele quadradinho lá. Institucionaliza tudo, meu Deus do céu, até a reportagem que a gente vai fazer. Porque é mais fácil, né? É muito mais fácil tu contar. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou os dados e tal, e tal, e tal. Pronto, deixa naquele quadrado. Pode ter certeza absoluta. Quem ganhou o prêmio não foi aquele que contou institucionalizada a reportagem. E a matéria que tem mais visualização em YouTube, em outros mecanismos, em outras ferramentas, não é aquela institucionalizada. É aquela que deixou mais próximo da gente. A gente procura dicas. Dica de como fazer. Hoje eu procurei. Sou mãe de 2 meninos. Sim, sou mãe de 2 meninos. E hoje eu procurei como fazer papinha. Como fazer papinha. Sem tempero. Porque o pequeno tem 5 meses. Completou 6, sexta-feira. E aí, é o que me deixa mais próxima, né? É a questão de quem teve a experiência que fez aquilo ali. É impressionante. Como a maior visualização é daquilo que conta a história que te torna mais próximo. E a gente vai para o próximo quadradinho aí. Que é adicione lettering, BG e sobe-som. O que é adicione lettering? Meu Deus do céu. Nome bonito desse. É crédito. É o GC. É a letra. É o número. Porque assim, quando a gente está vendo a reportagem, aí cansa, né? Tanta gente falando. Tu nem presta atenção às vezes que ele falou que 40%. Significa o que esse 40%? Gente, é quase a metade da população. Quase a metade, 40%. Quando tu coloca um crédito, isso aí, os professores, eles ensinam muito mais a gente que a questão visual, porque a gente trabalha todos os sentidos quando a gente vai assistir, a gente não só ouve, a gente vê, e os estímulos, eles ajudam a gente a prestar atenção em determinados assuntos. Então, o estímulo do BG, do sobe-som, dentro da reportagem, ela faz com que a reportagem fique menos cansada. Sai do quadradinho, a gente sai debaixo desse guarda-chuva, a gente se lança um pouco melhor. E usando esses pequenos artifícios, a gente melhora o que já estaria bom. Eu já começaria com a história da pessoa. Botaria um sobe-som. Sobe-som é o trecho do Carlos Lula, do professor da UFMA, que foi o que deu hoje a palestra, né? Que foi o que participou hoje da coletiva. E ele faz parte do
do inquérito sorológico, acho até que, se alguém souber melhor do que eu, que me corrija, o professor Antônio, ele é um dos que coordena esse estudo, ele, que é da UFMA, ele falou a respeito da questão técnica, da questão do levantamento. Então, um sobe-som dele, um sobe-som do Carlos Lula, um sobe-som da LACEN, que foi o laboratório que foi lá coletar, e a dificuldade que se teve, porque eles não foram em locais, não foram lá no centro da cidade, eles foram na zona rural, foram na região industrial de São Luís, e aí, sobe-som. É o trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro. É o trecho do Carlos Lula que falou. BG, a musiquinha. Olha que coisa linda, gente, eu adoro matéria com música, que sensacionaliza, ou então que nos traz emoção, porque, afinal de contas, a gente também, né, trabalha com isso, com as sensações, né, de jornalismo também é isso. A gente informa, mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha com as sensações. E o BG ele também ajuda muito nossa matéria a ficar um pouquinho melhor. Não sei se vocês já prestaram atenção, quando tem uma matéria que tem música, que a gente já olha assim, já presta atenção, se a música for impactante, né? Já olha. Nunca me esqueço do final da sexta-feira do Bom Dia Brasil. Gente do céu, o que era aquilo? Terminava a sexta-feira, era o outro dizendo boa sexta e segue, a vida que segue. Aí vinha a música, né? A gente prestava sempre lembra, Josi? Não é da tua época? Mesmo, é assim. E aí a música ela faz também parte, é um incremento. E o lettering é o GC. Quando a gente joga uma cartela que informa de forma mais clara do que a gente quer dizer, informa uma forma mais clara, ficou ótimo. Por exemplo, o TRL lançou a cartilha que trata sobre a contratação, que não é uma contratação, mas a participação de mesários voluntários. Quem são esses mesários voluntários? Aí o repórter está falando, atenção no que o repórter falou em tudinho. Tu tem certeza que tu prestou atenção? Eu já me esqueci da primeira frase. Bota uma cartela, bota cada um chama de uma forma, né? Eu falo lettering, bota uma cartela, bota um bloco de GC e informando. A partir de 18 anos, não pode ter, porque agora ainda tem o coronavírus, né? Não pode ser do perfil de risco. E tarará, tarará. A cartela, ela mastiga tudo aquilo que o repórter fala e resume. Aí, eu vejo um G6 por aí, que é uma frase inteira. Meu preto o repórter já está falando muito. Aí tu vai colocar um GC grande, não funciona. Então, para tu resumir, você resume aquilo que o repórter está falando. Coloquei logo esses três aqui, que eu acho que eles são os mais usuais, mais fáceis de lidar. E como a gente trabalha com o jornalismo diário, não é uma produtora, que aí você tem tempo de trabalhar aqui, de mastigar e degustar, aí daria para te fazer uma coisa muito maior, muito melhor, e aí trabalhar com slow motion, trabalhar com vários outros recursos que ajudam na reportagem, mas isso aí é uma outra história. Esses três aí eu acho que são pontos que acrescentam um pouquinho mais de tempero na reportagem, fazem com que a gente trabalhe melhor a nossa matéria do que o feijão com arroz. E a gente vai seguindo. Um outro. Olha só. Pode subir só um pouquinho, só para poder ver o que tem embaixo, não sei o que é isso que está aqui. Olha os truques aí. E aí eu vim aqui, por isso que eu vim para esse lugar aqui. Eu estou numa produtora de vídeo. Na primeira aula que eu tive com vocês, que houve uma interrupção, eu estava na Band. Mas aí, lá eu vi que não daria, porque nesse momento o estúdio está ocupado. Então, assim, não faria nenhuma diferença eu ficar dentro de uma sala. Então, eu vou a uma produtora, então eu trabalho em uma produtora, e aí eu vim fazer para vocês a parte prática. Produtor
trabalha com repórter, que trabalha com o cinegrafista, que trabalha com o editor, e seja o editor de texto ou de vídeo. Sozinho, separado, não funciona. É uma equipe, é uma pessoa só, como eu digo logo. É um só. Sem o repórter, o cinegrafista seria alguma coisa? Talvez sim, porque a imagem chegaria. Mas chegaria só a imagem. Não chegaria o off, não chegaria a sonora, não chegaria a passagem, não chegaria o conteúdo completo. Só uma imagem, ela diz alguma coisa, diz muita coisa. Mas a informação não seria inteira. E a produção, né? Quem seria o repórter sem um produtor? Então é tudo um ligado ao outro. Tudo começa na produção, termina na edição, não, termina na apresentação. Mas os truques de cada um, a gente vai falar só aqui, ó. Estou mostrando a produtora, deixa eu virar para esse lado aqui. Onde eu tô. Deixa eu ver onde eu tô aqui. Certo. Tá um pouco escuro? Tá ótimo. E aí eu trouxe... Sim. Tu quer passar logo para você? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá ótimo. Tô dizendo que tá ótimo. Então, tem uma luz aqui em cima, mas ela não deve atrapalhar muito o que a gente vai fazer aqui na prática. Aqui a câmera, eu botei só um tripé para poder exemplificar. Até aqui a câmera. Normalmente a gente faz uma passagem assim, né? A basiquinha. Para na frente, o cinegrafista te posiciona, ele faz o enquadramento que ele acha melhor, né? Porque assim, você pode sugerir, mas quem sabe mesmo é o teu parceiro de externa, é o cinegrafista. Tá anos, e normalmente aqui no Maranhão, o cinegrafista da externa aqui tem 2 vezes mais experiência do que o repórter. Então, vamos acreditar nos profissionais e trabalhar em equipe. Isso é fundamental para que tudo funcione. Sozinho, nunca. E aí, tá aqui a câmera, né? Tô aqui paradinha. Parará, 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 falei um monte de coisa. Eu não vou colocar o microfone aqui em cima, nem vou colocar o microfone muito distante, porque o áudio não vai chegar. E também existe o visual, né, que a gente sabe. Normalmente a gente coloca no meio do peito. Microfone direcionado para a boca, não é para lá. Não é para lá, para fora, para cá. Só que existem os truques, as diquinhas para a gente sair de dentro, debaixo do guarda-chuva. Que tal tu entrar na câmera? Esse ponto, aqui, na cadeira. Vai falar na cadeira, certo? Eu entro na câmera, né? Então, como é que eu entro? Eu dou só um passo. Entrei, segurei, respirei e continuei a frase. Só falo quando o cinegrafista disser ok. Obviamente. Posso começar a frase lá fora e terminar dentro do quadro. Ficaria bem estranho se você começasse a aparecer sem começar a frase, né? O editor vai te cortar, tu vai entrar pulando. Então, comece a frase antes do quadro, antes de você entrar na cena. Uma maneira de fazer a passagem diferente, né? Ou então eu posso andar em direção à câmera. Mesma coisa. A câmera tá em direção à câmera. Dou 2 passos, coisas bem simples já fazem a diferença. Não vou correr se não é a intenção. Uma vez eu vi uma repórter fazendo uma passagem, passando na frente da câmera da Caixa Econômica Federal. Gente, eu me cansei só de olhar. Será que ela vai tropeçar? Meu Deus, será que ela vai cair? Gente, ela vai cair, ela tá caindo. Ela caiu. Não, ela não caiu. Ixi, ela falou o quê mesmo? Me esqueci o que ela disse. Entendeu? Se for um movimento muito brusco, tu pode ter certeza absoluta que ninguém vai prestar atenção no que tu tá falando. Vai prestar atenção no teu movimento, mas não vai prestar atenção nas tuas frases. A intenção é incrementar, logicamente que é você chamar a atenção para a tua matéria. Mas movimentos muito bruscos significa que prestar atenção nos movimentos. Inclusive agora, alguém está prestando atenção no que eu estou falando ou está prestando atenção na roupa que está aqui caída? Aí a gente fica assim. Também conta. A roupa que a gente usa, os nossos acessórios. Por isso que antigamente, que eu sou da época, ó, antiga, não era possível a gente usar nenhuma cor que não fosse... Josi é dessa época. Não é possível a gente usar nenhuma cor
que agrida os olhos, que chamem mais atenção. Hoje eu já vejo tudo, de tudo um pouco. Porque televisão, como a gente já falou, ela oxigena, né? Ela vai mudando e a fase é outra hoje, que a nossa imagem ela não briga muito com a informação, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado para os excessos. Os excessos só podem ser... a gente deixa os excessos entrarem em situações necessárias. O excesso não combina. Porque ou tu vai falar da morte, que a gente viu recentemente uma morte muito impactante, né? Foi a morte do Salvidino, ou você falar da morte de uma pessoa importante, assim, ou você está vestido inconformável, assim, tem que ter conformidade. Não dá, né? Para falar de coronavírus e morte, e você está vestido com um abacaxi. Não dá. Então, conformidade. É aquela história, bom senso. O tal do Simancol. Mas é o meu estilo, tem que respeitar meu estilo. Você trabalha em jornalismo, que não pode conflitar. Então, bom senso. Movimentos que não sejam... Até para se movimentar para a câmera, eu preciso ser leve. Eu preciso ser menos agressivo. Então, quanto menos eu mexer com as mãos, melhor. E isso tudo pode ser combinado com o produtor. Por exemplo, o produtor imaginou você subindo as escadas de por exemplo, Tribunal de Justiça do Maranhão. Se vocês olharem na escadaria principal dela, ela é branca e tem um tapete vermelho, né? Ela é bem bacana para fazer uma passagem falando de números. Mas só quem sabe descer a escada, viu? Porque se fosse eu cairia no primeiro degrau. Por exemplo, a escadaria da Deodoro, da Biblioteca Pública Benedito Leite. É uma escada linda. Tu desce a escada e vai falando dos números. A queda dos números do coronavírus. Eu desço o primeiro degrau, falo um número. Desço o segundo degrau, falo um número. Quem criou essa passagem? Foi só eu? Não, foi o produtor. Ele pensou. Repórter, vá no centro histórico, faça assim, assim, assado. Prefiro que você faça dessa maneira. Então, trabalhando em conformidade. Às vezes, o repórter trabalha sozinho. Com a ajuda da produção, ele pode criar cenas. O produtor marca lá no Tribunal de Justiça, pede autorização, ele marca na Deodoro, faz com que o repórter não fique somente na mesmice, trabalhando em equipe. E a edição, que faz a sua parte de colocar o lettering exatamente no degrau da escada. Tchau, o lettering GC, né, aquele negocinho. Os números que a gente está falando. Então, esses truques também ajudam para que a matéria não fique só no institucional, no basiquinho. A velha passagem com a cartela ao lado. Acho chique. Acho bem chique. Que a gente possa olhar de vez em quando, né? Eu acho chique demais a cartela do ladinho. Acho que vocês conseguem enxergar aqui, Josi. A luz está atrapalhando. Quando a gente vira para o lado, olha a cartela que linda aqui, gente, que linda a cartela, linda a cartela. Não sei o que lá, não sei o que lá. Eu só olhei. Agora, o complicado do olhar é porque, como ele é virtual, às vezes a gente olha para cima, para baixo, para qualquer lado, né? Menos para a cartela. Mas de uma forma bastante... sem movimentos muito bruscos, como eu disse. Deixa eu voltar para cá. O basiquinho da externa, a matéria que não tenha muito incremento, são aquelas matérias do dia a dia que a gente, né, às vezes nem tem tempo de melhorar, né? Mas com uma cartelinha diferente, nem diferente, porque eu normalmente já tenho o GC pronto, o pacote gráfico já é pronto, né, de cada jornal. Então, vamos trabalhar de uma forma que não fique somente o institucional, somente o quadradinho de sempre. Vamos passar para o próximo, vamos ver se tem outro aí.
Tem outro? Sim, olha aí. Então, se a gente entrou em jornalismo, se a gente entrou em algo que é inusitado, porque, olha, jornalismo é para quem ama. E quem entrou, mesmo aqueles que não gostam, eles sempre vão amar. Então, entrou debaixo entrou no jornalismo, deixa o guarda-chuva do lado, vamos sair do quadradinho, vamos trabalhar o inusitado, irreverente. O Ayrton sempre me disse isso. A irreverência em TV, ela bate palma para qualquer uma matéria. É isso, gente. Assim, basicamente, uma dica rápida. Se vocês quiserem mais detalhes, me ajuda nisso, me ajuda. Eu posso incrementar. Joia, Daniela. Muito obrigada pela sua exposição. Achei ótimo. Tem algumas questões aqui para falar e algumas considerações na sua exposição aí, que eu também acho que pode ajudar a gente a pensar esse novo cenário, né? Gente, eu fico pensando assim, né? Quando a gente hoje em dia já está fazendo uma reportagem, uma matéria, eu não sei como é que é lá na empresa de vocês, Daniela, mas não só fazer a reportagem e a passagem, né, que faz parte da reportagem, para o produto da TV, mas fazer uma chamada nas redes sociais, alguma coisa a mais nas redes sociais, né? Botar um vídeo curto, né? Um depoimento que está para além daquela sonora que você selecionou a sonora para você ir na sua reportagem televisiva, né? A gente trabalhar essas outras redes porque elas estão hoje todas intercaladas e todas as empresas de comunicação elas trabalham hoje de uma forma muito pulsante com isso. E o rádio também, né? Porque hoje as empresas de comunicação têm rádio, TV, tem a internet. Então, hoje a gente pensar, não sei como, eu gostaria que você também pudesse relatar um pouco da sua experiência lá. Como que é pensar hoje de forma interligada? Daniela, como é que vocês estão fazendo? Então, aí eu posso falar em relação ao meu outro trabalho. Sim, eu tenho outro trabalho, estou de licença maternidade, que já volto na segunda-feira. Já recebi ligação lindamente da minha chefinha linda. Segunda, retomo lá. O que eu faço? Eu sou repórter do governo do estado. Sim, eu sou repórter do governo do estado. Lá a gente trabalha, como a gente fala, o tudão. O tudão é o institucional, o básico, que a gente alimenta as emissoras com informações, que é o off e o basicão, que é o off, as sonoras, mas a gente também trabalha material para as redes sociais, que são vídeos curtos, pensando exatamente nesse produto, porque, olha, uma maneira de chegar à informação muito rápida, e a gente não pode ignorar. E lá na Band a gente trabalha isso, mas de forma bastante, claro, a intensidade é menor, porque existem vários motivos que isso possa ocorrer. A gente vai dar uma incrementada a partir da semana que vem, fazer uma observação aqui em relação a isso. Na semana que vem, quando algumas coisas forem modificadas lá, aí a gente vai trabalhar mais as redes sociais, porque essa necessidade é latente. Perfeito. Que a gente já trabalha isso lá na Band, mas de forma bastante tímida. A repórter está no inquérito. Vira a câmera do celular, o meu celular. Vira a câmera do celular e faz o vídeo de 15 segundos chamando para a reportagem tal dia, tal hora. É o que a gente basicamente faz. Nas redes sociais do que a gente trabalha lá no Tudão, que eu falei ainda há pouco, na firma, a gente faz pequenos sobições nos celulares. O celular hoje em dia é uma arma fundamental. E no vertical a gente quase não trabalha. A gente trabalha, quer dizer, no vertical, horizontal. Toda vez eu me lembro do horizonte. Horizonte para me lembrar do celular onde está. No vertical a gente trabalha bastante para a gente colocar nos stories e faz esse parêntese, né? Eu acho que é isso, né, Josi, que tu queria saber se faz, assim, bem pouco mesmo na Band, mas por um outro motivo, que isso vai ser modificado a partir da próxima semana. Sim. Que era bastante tímido, a gente teve uma mudança interna. Foi uma mudança interna que aí a gente acabou diminuindo. Nossa gestão de redes sociais não ficou na mão do jornalismo, ficou na mão de outra pessoa, e isso vai ser modificado. Sim, sim. E essa questão é importante porque ela é difícil.
Ela é difícil, principalmente para nós que somos, digamos, que estamos mais acostumados a trabalhar, né, de forma separada essas mídias. Claro que não, porque a gente já com TV já trabalhava bem com rádio, mas quando chega a internet e esse complexo que envolve esse ambiente, a gente tem dificuldade de pensar em como fazer esses links. Então, é uma experiência muito nova para a gente, e geralmente é a gente que está passando experiência para os alunos. Então, acaba que é um aprendizado constante. Mesmo a gente na TV UFMA, que temos, né, as redes pulsantes, nós estamos aprendendo a cada dia. O Davi Bolsista está aí para poder falar, o Davi também aprendendo com a gente, em como fazer esse diálogo. Quer dizer, se eu boto uma sonora numa reportagem, por que eu não posso aproveitar essa sonora para colocar nas redes sociais e marcar? Porque aí eu vou ter mais seguidores, eu vou ter mais gente interessada. Passagem de uma repórter, cortar e também colocar nas redes sociais, porque isso também pode gerar mais conteúdo e mais interesse. Então, eu acho muito importante hoje, e acredito que você também pensa dessa forma, as pessoas que estão entrando nas redações saberem que elas precisam trabalhar de forma interligada. Não é, Daniela? Não é mais separado. Aliás, nunca foi, né? Muito menos agora. Por experiência própria, eu tive que rever o que eu achava que não era correto. Eu achava que, gente, mas por que eu que trabalho com TV, eu vou ter que aprender esse negócio de rádio? Que absurdo! Nossa, eu sei hoje o quanto é importante interligar isso, tudo. Hoje eu faço, no trabalho na minha firma, eu faço podcast, trabalho de rádio não muito, porque existe uma rádio independente, mas assim, eu comecei no rádio, então eu sei né, o que tem no rádio e tal. Então, mas assim, o podcast, ele, que é uma experiência, né, parecida com o rádio, não é o rádio, mas é uma experiência parecida, e aí as pessoas falam, mas como é que tu vai transformar isso em rádio e em podcast? A gente faz com que o material, lógico, a gente tem que fazer uma ediçãozinha aqui, mas como tu falaste, pega aquele trecho, junta, faz um outro trecho aqui de áudio para que a gente faça, então, o programa de podcast voltado sobre esse mesmo assunto. A gente tem que costurar tudo e tem que saber que aquele material tem que vir com áudio limpo, porque a gente pode usar não somente em TV, mas no tal do podcast, vai ser utilizado em outros produtos como no lugar onde eu trabalho, né, existe a fala dele. Aí, a fala dele tirou da onde aquela fala? Foi do nosso material de externa, de TV, que não era de rádio e nem era de podcast. Mas hoje está realmente tudo muito interligado. E você, como profissional que não sabe ou não quer e ainda reticente em relação a isso, desculpa, mas vai parar no tempo, vai ficar para trás, porque hoje o profissional, ele é realmente. Ele dificilmente aquele que faz só aquilo, que é exatamente o que... Sim, sim. E um adendo que você está falando, não vamos esquecer que hoje, com os mobiles, com os nossos telefones, nós podemos gravar, então o profissional que está nas redes sociais, ele também essa natureza nesse ambiente televisivo, coloquial, de fala. Né? Ah, não, eu não trabalho na redação do jornalismo, então eu não vou fazer. Você não trabalha na redação, ali no jornalismo, com o coordenador de jornalismo, mas você trabalha com imagem, você trabalha com imagem e movimento. Então, você precisa se apropriar daquelas técnicas de TV antigas que a gente aprende, né? Que você aprendeu no curso de comunicação e eu também, porque você vai utilizar nas redes sociais, você vai utilizar para a rádio. E são técnicas, né, Daniela? Você apontou algumas aqui, eu vou até trabalhar com duas aqui que eu achei bem interessante que você falou, que são padrões. A gente tem que partir dessa base. Exatamente. Sempre partir de uma base, do padrão, para depois a gente fazer o diferente. Porque às vezes o aluno ou uma pessoa que entra, por exemplo, na redação com você, afoito, né, já quer fazer o diferente, mas não sabe fazer o básico. Né? E o aluno precisa aprender o básico. Tem uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, né? E aí a gente colocando na temática do nosso encontro, né, os maiores erros, acertos, você humanizar a sua matéria. O que é uma reportagem, como você disse? Você vai contar história. E a história é feita de falas, de pessoas. Humaniza, mas você cria uma identidade. E uma identidade com a sua audiência. Porque a natureza da TV é uma linguagem coloquial e próxima das pessoas. Ela se faz
com pessoas, ela se faz com histórias de pessoas. Então, por exemplo, você pode pegar um exemplo da dona Quiquinha e, a partir do exemplo da dona Quiquinha, você traz o dado. Você não precisa começar com dado, né? Porque o dado, como você falou, às vezes é muito pesado e é o que todo mundo faz. Todos. Agora, você começar com a história da dona Quiquinha, puxar um sobe-som, uma frase de efeito, pegar uma imagem, e aí você puxa para um dado maior, você pode criar uma relação de identidade muito maior com a sua audiência. Então, isso para mim é um acerto, e você colocou isso muito bem, e é o que os alunos têm mais dificuldade, que eu percebo em sala de aula. Né? Então, é um exercício que a gente tem que fazer, sabe por quê? A Daniela está falando. Para os alunos que estão assistindo aí, ó, na redação, o que ela vai pedir de vocês? Qual que vai ser a expectativa dela? Que vocês humanizem. Então, tá aí uma dica boa da Daniela para vocês que irão trabalhar aí nas redações, né? A questão da passagem, Daniela, eu achei que você acertou muito também, chamar a atenção deles, porque o que é mais cômodo fazer? Você vai pegar o microfone, né? O seu cinegrafista, ele vai fazer um enquadramento melhor para você. E outra coisa, gente, cinegrafista, nós temos que ser amigo do nosso cinegrafista, amiga dessas pessoas. Você sabe por quê? Eles que vão trabalhar nossa imagem, não é, Daniela? Porque ou eles podem melhorar, buscar melhor luz, o seu melhor ângulo, ou não, fazer justamente o contrário. Então, essa relação com o motorista, né, com a pessoa que está atendendo, com o produtor, com o chefe, sempre tem que ser a mais saudável possível. Vocês vão ter conflito, gente? Claro, vocês estão numa redação, né, Daniela? Cheia de pessoas que têm experiências diferentes, né? E de repente você chega, você fala uma coisa, não é muito bem recebido, mas a relação saudável do seu ambiente de trabalho, principalmente para quem trabalha com TV, é essencial. Sabe por quê? É a tua imagem. É a tua imagem que está ali. Então, você pode dar dicas para esse profissional. Você pode sair de um objeto e ir até você. Você pode desfocar a imagem do fundo, né? Tornar aquela imagem não tão visível. E por que é legal? Sempre gostei de fazer imagem desfocada, Daniela, eu não sei você. Você pode fazer em qualquer lugar. Então, já fiz várias passagens no ali estacionamento da empresa de televisão que eu trabalhava. Por quê? Porque você desfocou, você não criou uma identidade. Então, uma dica assim, bem legal para quando você não tiver muitos elementos, muitos recursos, quando você não tiver até tempo para fazer isso, você desfoca e você faz em qualquer lugar. Né? Você pode começar, como você mesmo falou, de um lugar e terminar do outro. Então, você tem 2 ambientes, mas com o mesmo texto. E aí você vai o quê? Criando ali um engajamento com sua audiência. E é preciso, gente, ser inteligente. Quem trabalha com televisão tem que ser inteligente e criativo. Por quê? Porque hoje, como é que está a audiência? Eu estou falando com a Daniela, eu estou mexendo no WhatsApp, eu estou escrevendo no livro, eu estou vendo, né, tirando uma dúvida de um aluno. Então, está tudo acontecendo. E essa coisa de estar acontecendo vai tirando o quê? Vai tirando a nossa atenção. Pegou sua atenção criando uma imagem bem interessante para você, ou não, já te perdi para o WhatsApp há muito tempo. Já te perdi para o Instagram, que é muito mais interessante, porque é visual, né? É imagem visual, há muito tempo. Então, eu preciso ser criativo, né? E aí, um erro, não sei se você pega muito em redação, principalmente os alunos que estão chegando, e eu cometi muito esse erro no início, não sei se você cometeu, é o seguinte: criar texto sem uma imagem, sem pensar nessa imagem de apoio. Então, o editor, quando chega para ele, fala: mas pera lá, como é que eu vou botar essa imagem? Você fez essa imagem? Você está falando de determinada coisa, tem alguma coisa, alguma relação com a sua imagem? E aí ele fica doido, aí começam os conflitos, né? Não, essa repórter não sabe de nada, que não sei o quê. Aí você joga para o cinegrafista, né? Gente, mas eu pedi para o cinegrafista fazer aquela imagem. Não, eu ouvi o ruído de comunicação. Aí o cinegrafista ou você joga para quem? Para o produtor. Ah, mas na pauta não estava pedindo isso. Quando, na verdade, isso tem que ser pensado no momento que você está arquitetando esse texto. Gente, com o tempo, vocês que vão tendo aí essa experiência com a redação, sabe quando que vocês vão criar esse texto? No momento que vocês receberem a pauta. Ela já vai te dar uma noção, vai ter aonde, de como que você vai arquitetar, fazer aquele desenho do seu relato de reportagem. Do seu relatório de reportagem, perdão. Você vai fazer aquele desenho daquele relatório de reportagem. Por quê? Porque você já vai criando, né, de uma forma bem coloquial que eu estou falando, você já vai criando a manha, o jeitinho de fazer aquilo.
Então, isso é muito importante. E aí você vai direcionando, ó, eu vou falar alguma coisa, fulano de tal, e eu preciso daquela imagem. Eu preciso daquela imagem, mas eu preciso daquele close. Eu preciso daquele super close. Eu preciso daquela imagem mais aberta, né? E aí você vai construindo isso junto com a imagem. Televisão, você precisa pensar na imagem o tempo todo que você está construindo aquele texto. E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção muito na sua fala, que eu achei muito legal, mas isso a gente não vê em toda a redação, viu? Se você encontra um produtor assim, é o produtor que está pensando nessa imagem, nessa passagem de como você tem que fazer. Porque, Daniela, eu, na época que eu trabalhei em redação, poucos produtores tinham passado pela reportagem. Então, não tinha muita noção de imagem. Então, a gente tinha que pensar pelo dobro. Hoje, você tem um produtor que pensa a sua imagem, que te auxilia a pensar a sua imagem, tá bom demais. Né? Perfeito. E aí eu acho que isso aí na próprio curso, na própria faculdade, ele vai te dando. E aí é para isso também, te dando ferramentas para você fazer reportagem externa, no momento que geralmente você começa na redação, e aí você vai, alcançando outros setores, né, outras posições, e aí na produção você já tem uma noção daquela imagem, e você não vem com coisas que estão totalmente, né, fora daquele contexto. Então, acho que foram coisas de acertos e erros aí que você colocou, muito importantes aí, que eu acho que são dicas importantes para os alunos que estão pensando e que querem fazer TV. E, gente, TV é difícil, tá? Não é para qualquer um. São muitas coisas que você tem que pensar, não é, Daniela? Então, por isso que você fala, não é para qualquer um. Eu vou fazer duas perguntas iniciais para você aqui. Que tem uma no chat aí que eu vi, viu, Davi? Que na verdade não é uma pergunta, mas é uma colocação também que eu acho que você pode direcionar para a Daniela, mas eu acho que pode ser também de interesse aí das pessoas que estão nos assistindo agora no YouTube. Cobertura de eleições municipais, né? Como é que vocês estão pensando? Como é que é esse planejamento? Você coordena um setor de jornalismo, né? Você é editora, você é repórter, você é jornalista. Como é que é feito isso para as pessoas entenderem? Quantas pessoas são envolvidas? Os cargos? Como é que vocês fazem? Ter uma reunião de pauta diariamente, já pensando nessa eleição? Então, em relação a essas eleições aqui, essas eleições elas são especiais em relação às demais. Eu já trabalho, como eu falei, há 20 anos, então em cada redação que eu passei, eu ganhei um pouquinho mais de experiência. Onde a gente errava, a gente terminou acertando por conta do clima, que a gente é obrigado a acertar, obviamente, né? Então, nessas eleições aqui, especialmente nessas eleições, nós temos a pandemia. E aí eu já tive algumas reuniões com a Rede Band, ela ajuda bastante, porque ela não deixa todos nós sozinhos aqui do lado daqui. Então, nós temos recebido orientações jurídicas, orientações técnicas, por exemplo, debate. Distanciamento social, que precisamos respeitar em relação a álcool gel e tal, as regras de debate no momento em que estiver acontecendo o debate. Mas o antes do debate, por exemplo, agora, nós vamos iniciar um programa de eleições que trabalha com orientações com especialistas em direito eleitoral. Esse é o primeiro momento. Nesse primeiro momento, nós estamos dividindo em matérias de segmentos, saúde, chama setor da saúde, setor de infraestrutura. Uma materinha basiquinha. Mas quando chegar realmente o dia, todos nós temos que estar preparados antecipadamente. Então, já estamos trabalhando o pré-produção entre direção de jornalismo, que eu tenho um diretor executivo, que a gente já está trabalhando, como é que nós vamos dividir, por exemplo, um entrevistado tal, os pré-candidatos, que depois vão ser candidatos, eles vão ser recebidos em cada jornalismo, em cada jornal que tiver, em cada programa que tiver, tudo isso está sendo definido. Todos os repórteres vão cobrir das eleições e antes das eleições. Então, a gente coloca no papel quem vai fazer o quê e qual jornal vai fazer o quê. Isso aí, inclusive, tem que ser acordado com os candidatos ou representantes de candidatos, que uma reunião posterior vai acontecer na própria emissora, para que todos assinem as atas, que todos assinem
São os documentos que garantem que a emissora ela deu oportunidade para todos os candidatos que a lei, a Justiça Eleitoral exige que a emissora ela convide todos os candidatos ou pré-candidatos, que ainda temos só os pré-candidatos. Então, reuniões são feitas anteriormente, pré-produção e desenhando como o jornalismo vai trabalhar as eleições disparando nos jornais e nos programas. Então, a gente está fazendo a divisão nesse momento, como vai acontecer. Eu vejo que outras emissoras já iniciaram isso, entrevista de pré-candidatos. A gente optou por não. Nós ainda temos um desenho a ser ainda definido, a pré-candidatura agora, ela realmente ainda está oscilando demais, é um cenário que está sendo ainda definido. As eleições de verdade começam só depois que as convenções acontecem, que são definidos os candidatos, e aí homologados os candidatos. Então, lá na frente, não tem ainda nada definido. Por enquanto, aqui é só ventilando, porque fulano de tal está discutindo, articulando nos bastidores, alianças. Então, a gente preferiu aguardar o momento correto, que a partir do dia 27, a partir do dia 31, já começam as convenções, até o dia 17, né, mais ou menos, se não me engano, né, Jússi? Até o 17 de setembro. 31 de agosto a 17 de setembro, as convenções elas acontecem. Convenções é quando definem os nomes dos candidatos. Definir o nome dos candidatos, e aí eles vão precisar de mais uma semana para poder homologar, e CNPJ, porque eles não têm ainda que fazer isso, garantir contador, garantir advogado. Depois que eles estiverem todos regulamentados, dia 28, 27 para 28, porque domingo vai cair o primeiro dia de trabalho de propaganda eleitoral vai ser num domingo, não vai ser na segunda. Aí a gente, como trabalha com jornalismo diário, começa na segunda. Então, na segunda-feira, tudo já vai estar organizado, mas hoje a pré-produção é para que nesse momento em que os candidatos já estiverem homologados, que os candidatos estiverem definidos, a gente trabalhar dentro dos programas do jornalismo, atos, a entrevista, os embates, as sabatinas, e aí tudo vai ser definido, decidido logo agora. A partir da próxima semana, as reuniões já vão acontecer com os candidatos para que eles aceitem ou não o que a gente tem a oferecer, né? Que a nossa intenção é exatamente para que o eleitor entenda tudo que está acontecendo, nos bastidores, na questão política em si, nas articulações, ventilando, na verdade, o que se ventila nos bastidores, para que a pessoa entenda o que está acontecendo hoje. Mas não passou aqui na minha porta o prefeito. Então, a gente quer trabalhar exatamente o antes para ajudar, inclusive, o eleitor, que hoje em dia vai precisar cada vez mais de informação, porque não vai ter o corpo a corpo, as convenções elas vão ser diferentes, não tem essa questão de aglomeração, que não pode, a pandemia está aí ainda, não acabou ainda, não tem ainda, não existe, tem sim, ainda tem. Então, tudo isso é muito novo. Esse momento é de reunião e de pré-produção. Já tem tudo definido, eu tenho tudo definido junto com o meu chefe, tudo definido, aí a gente vai passar posteriormente para os repórteres. Agora, os repórteres, eles precisam também ser orientados em relação a regras eleitorais, que eu acho mais difícil esse ponto. Aí a gente vai convidar, já tem inclusive um advogado eleitoral que vai nos ajudar nesse ponto, que vai convidar todo mundo a participar, que ninguém é obrigado, mas eu não faltaria, porque eu já estou achando tudo difícil. Eu não sabia nem que dia que eu poderia começar a fazer propaganda eleitoral, nem propaganda, porque eu trabalho com uma produtora, como eu estou aqui na produtora, e já estou fazendo pré-candidato. E esse pré-candidato, ele perguntou, e aí, eu já posso colocar... Não pode. Tu não pode colocar teu nome, teu número, não pode. Tu coloca teu nome, mas teu número não, porque nem botar... Vota em mim, não pode, vota em mim. Tudo isso a Justiça Eleitoral pega e tu aí fica impugnado, já era. E aí, então, eu se fosse repórter, o repórter hoje eu procuraria, produtor, repórter, todo mundo, procuraria saber sobre as regras eleitorais. Então, na semana que vem, teremos um momento com um advogado eleitoral,
para que ele tire dúvidas, para que quando estiver na rua, ele, olha, o advogado eleitoral me disse que eu não posso fazer essa imagem. Cinegrafista, tu estava comigo lá, tu te lembra? Não podemos botar isso aqui. Isso aqui já é eleição, isso aqui nós, Band, vamos ser processados, porque a gente tem responsabilidade. E a multa da Justiça Eleitoral é pesadíssima, inclusive para quem trabalha em redes sociais. Uma amiga minha, olha aí, eu vou falar com a coisa aqui de historiar, de contar a história de alguém, mas é verdade isso daqui, não é mentira não. Uma amiga minha, ela é do interior do estado, ela é de Presidente Dutra, ela tem uma revista eletrônica. Aí ela fez uma enquete dela. Quem você acha que deveria ser o prefeito de tal, do Presidente Dutra, né? Ela paga hoje R$5.000, não. Quanto é que tá a dívida dela? Foi 50 mil a multa que ela pegou. 50 mil. Imagina só, uma pessoa que tem um blog, que tem uma revista eletrônica, pegar uma multa de R$50.000. Dói, não dói? Porque imagina, somos nós trabalhando isso. Imagina que aí deve ter alguém que queira ser blogueiro eu não chamo blogueiro, mas um jornalista de redes sociais. Que eu acho um blogueiro, eu acho que é muito mais do que isso. Nós somos UFMA, então, né, muito mais. E aí você tem que tomar cuidado com as regras eleitorais. Nada é brincadeira. Justiça eleitoral é muito séria e cobra muito alto por isso. Excelente as colocações, e principalmente os alunos que estão participando, né? O Davi, por exemplo, que trabalha com a gente na TV Universitária, para a TV pública, ainda já é uma outra história, né? Por isso essas regras, elas precisam ser muito bem esclarecidas, e a Daniela apontou bastante. Vocês devem procurar esses profissionais, né? Hoje nós sabemos que todo mundo tem um canal, todo mundo tem uma rede social, e os candidatos vão procurar, né, Daniela? Eles vão procurar a gente para trabalhar com eles, né? Procurem ter essas informações, procurem via as empresas de comunicação, colegas, para que vocês realmente não passem por problemas e principalmente questões financeiras e relacionadas a isso, que isso vai repercutir a sua vida inteira, né? A sua vida profissional. Então, acho que ela colocou, é bem interessante isso, a gente tem que pensar. Daniela, uma outra questão, aí eu vou fazer mais uma pergunta e depois eu vou direcionar um comentário de uma pessoa que está assistindo a gente, tá? Para você colocar. Você falou de coronavírus, né? E a gente sabe que, nossa, as empresas de comunicação e fizeram isso, eu acho que deram uma aula para todo mundo em relação à questão da informação. Principalmente as TVs tradicionais se preocuparam muito em dar bastante informação para a gente, uma informação checada, a respeito de todas as coisas que envolvem o coronavírus, né? Número de infectados, mortos por regiões, países atingidos, especialistas, né? Hoje em dia, a gente ficou meio saturado também de tanta coisa, né? Eu escutei de pessoas que pararam de olhar os noticiários a respeito disso, porque, de fato, eram muitas informações. Como é que vocês têm feito para abordar esse tema sem que isso se torne cansativo? O que vocês estão acertando e o que vocês ainda estão errando, né? Colocando desafios em relação a isso? O início foi muito difícil para todo mundo, eu não tenho a menor dúvida que foi, inclusive, para grandes empresas, porque a gente se viu sempre podado. Eu nunca imaginei que fosse trabalhar externa dentro de casa. Dentro de casa, eu não saí de casa, mesmo porque eu estava de licença, mas ainda assim eu não deixei de trabalhar. Porque quem trabalha com jornalismo ama o que faz. Tem que realmente amar. Mas olha só, no início tivemos que nos reinventar, adaptar de verdade, não foi algo dito, não foi algo feito. Fazer jornalismo através de internet no Maranhão foi um desafio. Fazer com que lá fora chegasse a informação do Maranhão foi um obstáculo, assim, parecia que era Grand Canyon. A gente ultrapassou o que imaginava. E a Band, ela teve um papel fundamental, eu digo, para interiorização, a Band, ela encabeçou listas importantíssimas, nacionais, em relação a, não só a audiência, mas destacou mesmo. Eu fiquei muito orgulhosa de fazer parte dessa rede pelo trabalho que eu vi o resultado, de levar a informação da forma correta e aquela questão mesmo que a gente
jurou, né, de pé junto, na hora que a gente fez lá o negócio, eu juro que... Pois é, tivemos isso, tivemos essa parte. Então, a gente teve a participação do Maranhão praticamente todos os dias, com ao vivo e também gravado, material gravado. Mesmo porque Maranhão ele foi exemplo, por exemplo, o lockdown, nós fomos exemplo para o país, e aí tivemos que ser o espelho, também como jornalismo, mostrar aquilo lá, né? Então foi muito difícil e a gente conseguiu superar. Foi um momento de superação, passamos essa parte, trabalhamos o jornalismo de forma inovadora, trabalhamos o jornalismo, eu fiz ao vivo pela internet, não saí de casa, eu fui uma das que trabalhou home office direto, e as meninas, algumas foram para a externa, e assim, rodízio, ninguém ficava acumulando na redação. Então foi muito difícil fazer isso. Passamos essa parte, conseguimos informar. E agora, quando o coronavírus acabou? Não acabou. A informação, ela continua sendo ainda pulverizada. Como é que faz para não cansar? É exatamente dessa forma. Antigamente a gente colocava a matéria sobre a reportagem a respeito do coronavírus no primeiro bloco. A gente abriu o bloco, né, com o coronavírus. Hoje a gente não abre mais com o coronavírus. A gente só abre num caso como esse. Hoje o resultado do inquérito sorológico é o mais importante. Então, é comum ver hoje terça-feira, todos os jornais falando sobre isso, logo na primeira página. Mas no dia que o Stellar Banner finalmente afundou, que foi no meio do coronavírus, talvez não fosse a informação mais importante do dia. Eu não lembro o que foi, mas talvez não fosse a informação mais importante do dia. Então, aos poucos, o coronavírus ele vem saindo da importância, ainda continua, porque ainda existe, o vírus circula ainda. E como fazer? Humanizar. Cada vez mais humanizar. Contar a história de alguém e contar os dados. Já são mais de, eu nem sei quantos são, mais 14 mil curados no Maranhão. Acho que são 140, né? Não tenho certeza. Eu não sei, eu me perdi. Eu me perdi nos números, como muitos se perderam nos números. Mas ainda continuamos a falar sobre a pandemia. E agora a gente trabalha com a informação de como funciona. A gente falava dos números, continuamos a falar dos números em relação a mortos, ou em relação a curados, mas esses números agora, eles não são tão mais importantes, mas agora a informação, ela circula como fazer para funcionar festas. Foi a liberação agora recente, que é exatamente nesse final de semana que vai começar agora no dia 28, se não me engano. Como fazer para funcionar o cinema? O cinema ainda não está liberado, porque a gente não sabe como é que vai ser, porque todo mundo sai pegando no escuro, nananã. Então, agora o assunto coronavírus continua, mas agora é o como fazer para funcionar. Não é mais contando as tragédias, não contando os mortos, contando os curados, contando o número total. A gente mudou só, continuamos a falar sobre, agora o como fazer. Ainda tem uma coisa que eu acho bem triste. Não é só o como fazer, é porque ainda estamos fazendo, porque talvez a coisa fosse bem diferente se cada um fizesse a sua parte, se usasse realmente a máscara, se realmente tivesse o distanciamento social, se na porta da Caixa Econômica, não só das agências como um todo, porque não vamos botar a culpa só de eu passei na porta de uma outra agência ontem e vi a forma de como eles estavam fazendo na porta, ninguém tem distanciamento, ninguém se preocupa. Na porta, na fila do supermercado, a pessoa encosta em você, né? Eu ainda sou temerosa, porque eu sou uma das que tem medo, realmente, meu Deus, não reagente. Eu acho que não só o como fazer, e porque ainda estamos fazendo. Acho que mudou isso, né? E humanizando sempre. Isso que você falou é bem interessante, tá? E também é uma dica aí para as pessoas que estão assistindo, vocês que trabalham em redes sociais e tal, essa coisa de você humanizar a história agora é uma maneira de você chamar para a doença sem ficar cansativo por causa dos números que a Daniela colocou. Então, por exemplo, eu percebo algumas empresas de comunicação, eles dão histórias de pessoas que venceram. Ou histórias, por exemplo, para mim, para a Daniela, que interessa mais, que somos mães,
de crianças que pegaram e venceram, ou das mães que pegaram, estavam amamentando. Então, a partir da historinha, você vai levando e vai introduzindo na temática, sem que aquilo ali se torne cansativo, pedante para a gente, porque, de fato, né, foi... E que bom também que isso aconteceu, né? Mas nós tivemos muitas informações e isso, uma hora, também nos cansou, enquanto, né, audiência e telespectador daquilo. Davi, com você. No repórter ao vivo, né, Daniela? Davi, com você. Certo. Oi, Daniele. O Marcos fez um comentário aqui muito interessante na nossa transmissão aqui no YouTube. Ele diz assim: lembro que prestes a CNN entrar no ar, os apresentadores passaram por uma análise e seleção de cores que melhor harmonizava com cada um. É um detalhe muito simples, mas que faz muita diferença. Tu falaste sobre a questão da roupa, da vestimenta, que fazia muito... era uma coisa muito cobrada e era uma coisa muito analisada antigamente. Hoje ainda é, mas nem tanto. Já aconteceu algum imprevisto contigo nessas situações de aparência, roupa? E continua. Incrível que pareça, continua. Fizemos um teste na Band, recentemente, não comigo, mas com as pessoas. Eu chamei algumas pessoas para fazerem teste, e a menina, ela foi para lá com verde. Aí, vamos lá. O verde, preferimos não usar em TV. Por quê? Acho que deu um... Croma. Pois é. Tu vai usar o chroma key, se você usar um verde no chroma key, você some no chroma key. Não aparece no chroma key. Então, se você trabalha em TV, não vá de verde. Não vá de verde, porque você pode sumir na matéria. E outra, cores ainda fazem diferença quando a gente fala em jornalismo tradicional. Não falo só de redes sociais, não, porque eu vejo que redes sociais, o Stories, ele tem ajudado para que a pessoa, até o coloquial, ajude a chamar a atenção, né? O coloquial, assim, o falar de forma... Menino, olha isso aqui, tá vendo isso daqui? Pode acontecer contigo, então procura usar uma máscara, usa dessa forma. Da maneira como você fala, você pode usar as redes sociais, mas isso tem toda uma história que a professora Josi pode nos ensinar, muito melhor. Em relação à roupa, em jornalismo, TV, eu acho que as pessoas já notaram que flores grandes, roupas que fazem com que chame mais a atenção do que ainda não é bem aceito. Apesar de vários paradigmas, vários obstáculos, derrubamos muita coisa já, muita coisa, e ainda assim, se você encontra alguém na redação para ir para a externa, tem um cabide lá atrás para ela trocar roupa, para ela não se destacar mais do que a reportagem. E aí a gente trabalha ainda com isso. Ainda temos assim, uns preconceitos ainda. Existe, sim. Algumas séries. Por exemplo, Davi, a sua cor da sua blusa azul, também dependendo de onde você vai gravar, também não é interessante. Porque se você tiver um croma também nessa cor, você também não vai aparecer. Então, isso aí tem que ser bem destacado. Outra coisa, geralmente em reportagem, homens, eles vestem 2 blusas. Por quê? Você vai transpirar. Então, na questão de você transpirar, você vai acabar chamando atenção para isso, porque você vai fazer um enquadramento médio, né? E aí você vai acabar chamando atenção para isso. Então, é uma outra dica, mas só que isso você não aprende em sala de aula, não. Né, Daniela? Isso você aprende quando você está fazendo no seu dia a dia, na sua experiência do seu dia a dia, né? E a questão que a Daniela colocou, eu acho que, por exemplo, hoje nas TVs tradicionais, eu tenho observado bastante, né? Mudou muita coisa. A Maju, eu acho que ela foi uma pessoa que ela é muito característico disso que a gente está falando. Então, é o cabelo dela, né? Porque antes era um cabelinho, geralmente era um cabelinho lisinho, aqui, né? Um chanelzinho para fazer. Por quê? Não é nem por nada, não. É mais fácil, inclusive, de você fazer uma reportagem quando você tem um cabelo curto, não é, Daniela? E ele liso, do que quando você tem um cabelo diferente. O vento bate, leva
E aí? Vento bate, leva. Então, era mais uma questão assim: o que é funcional e o que é padrão para uma audiência, né? Para um tipo de discurso que a gente está alinhado e que a gente quer criar, entendeu? E isso, obviamente, né, com as mudanças sociais, isso vai sendo repensado, rediscutido. Mas existem algumas coisas que ainda são. Por exemplo, se você vai apresentar um telejornal, se você bota um decote num local em que já chama a sua atenção pela natureza do teu corpo, você vai levar a sua audiência, o seu telespectador para aquilo. Não tem, por mais que o telespectador fale assim, olha, ela é muito interessante, essa pessoa, o que ela tá. Não adianta. Eu sempre falo para os meus alunos, a TV é o seguinte, ele ressalta o que você tem de bonito e ressalta o que você tem de feio também. E ressalta o que você tem a mais. Então, você tem que repensar. O que você quer mais chamar a atenção? Dependendo do programa, isso faz sentido, né, Daniela? Mas dependendo da informação que você vai passar, isso pode provocar um ruído de comunicação. Outra coisa, eu estou falando que você está vendo que eu estou mexendo minha mãozinha? Isso aqui na TV não dá muito certo. Por quê? Porque eu chamo atenção. Eu chamo atenção para minha mão. Vocês param de escutar um pouquinho o que eu estou falando. Não é isso? Por quê? Porque, não é? Não é assim, muita gente faz essa daqui, inclusive, né? Algumas formas inadequadas, né? Mas a gente vê, e você acaba chamando atenção. Então, isso são práticas, comportamentos que a gente precisa realmente disciplinar, vai fazer diferença na sua informação. Isso, televisão, lembra que eu falei? É imagem. A imagem, ela constrói o seu discurso. Você não está sozinho mais. Não é um texto, é você aparecendo ao mesmo tempo. Então, ou você reforça aquele discurso, ou não. Não é isso? Isso mesmo, são dicas aí para ficar guardada aqui na agenda, já está tudo anotado. Sim. Tem mais alguma, Davi, ou não? Tem sim, tem uma pergunta aqui para a Daniela sobre a questão já do cenário da pandemia. Daniela, na tua avaliação, como que esse cenário repercutiu no campo da comunicação e principalmente no jornalismo? O que tu acha que vocês fizeram que está sendo correto, o que acha que ainda precisa melhorar, porque é um ambiente totalmente novo, é uma linguagem totalmente nova, e também tem a questão que tu já falaste de não cansar o telespectador com números, com dados, inclusive você já até falou da mudança que teve já, vocês não colocam mais no primeiro bloco, a primeira notícia não é sobre o coronavírus. O que é que tem sido feito e como impactou a pandemia na linguagem jornalística e no fazer jornalismo? Eu tenho até medo de falar as frases, porque às vezes choca, mas eu acho que a pandemia ela veio para ajudar, sim. Ela ajudou, o jornalismo mudou, e ele mudou de uma forma para amadurecer. A gente, infelizmente, o jornalismo ele estava muito travado, só naquele basicão, e a gente via as redes sociais amassando, acabando com aquilo que a gente... raiz. Eu ia no meio do mato, fui junto com os meninos, eu usava salto alto na externa, que é essa louca de salto alto fazendo isso aqui, mas eu usava salto alto na externa para fazer, por exemplo, estávamos fazendo uma matéria básica de rua, quando a Polícia Federal chamou toda a imprensa para ir fazer para ir fazer uma erradicação de maconha no interior do estado, e fui de salto alto para meio do mato. E era raiz mesmo, um jornalismo raiz de reportagem, de procurar informação. Hoje em dia, com a internet, a informação chega muito rápido. O jornalismo teve que competir com aquilo, como a Josi falou ainda há pouco. Então, a pandemia veio fazer com que o jornalismo acordasse para tecnologia e ajudou muito com que não usasse apenas aquilo que era acostumado usar. A gente só usava câmera, microfone, vai para a externa. Aqui no Maranhão, a gente fazia muito somente isso. Quando eu vi repórter de grandes emissoras fazendo passagem com o celular dentro de casa, eu disse, aprendemos que o jornalismo, ele precisa
também, foi o que comecei a falar. O uso das novas tecnologias, que eu acho central, assim, o uso das redes sociais junto com o jornalismo, eu acho fundamental, tanto é que a gente vai refazer isso lá na Band, com todo mundo sobre isso, porque a gente teve uma queda disso, mas se for para um outro, como eu já falei, foi uma outra história, fez com que todos o jornalismo, inclusive maranhense, nosso jornalismo maranhense, trabalhasse muito mais isso, as novas tecnologias dentro da redação ou fora dela, né? Tivemos que continuar a dar informação. O repórter não podia ir para a externa. Uma grávida, que hoje apareceu outro dia na TV, gente, eu estava em casa fazendo porque eu estou aqui, aí apareceu ela grávida. Quem diria que ela estava grávida porque ela fazia passagem cortando aqui, ninguém via. Por conta da pandemia, ela teve que se distanciar, mas ela não deixou de trabalhar, continuou a fazer a passagem. Então, a pandemia ela veio ensinar o jornalista a sair de dentro do quadradinho dele, a parar de usar um guarda-chuva e se proteger naquilo que ele aprendeu, morrendo de medo de pegar chuva. Então, eu acho que a pandemia ela veio para fazer com que o jornalista trabalhasse o que ele já sabe e tem medo de usar, a irreverência naquilo que ele sabe fazer. O jornalista sabe reportar e de uma forma com as novas tecnologias, não conflitando, ajudando, né? Juntando tudo. Eu acho, olha só, a gente está fazendo aqui um mini curso usando várias artimanhas, vários artifícios ao mesmo tempo, YouTube, Google Meet, um monte de coisa. Então, a pandemia ela veio acordar o jornalista. Acho que foi isso. Ótimo você ter falado isso. Excelente, isso mesmo, né? E com parceria do pessoal da TI, da tecnologia, da informação, da gente que é da comunicação, que é onde tem um conteúdo. Né? Nunca imaginei que eu fosse fazer um curso ainda mais prático como esse aqui via Google Meet, né? Via YouTube. Então, você vê que realmente repensamos, e inclusive isso em sala de aula, os alunos vão perceber isso em todas as esferas. Eu acho que o jornalismo é uma das esferas aí que realmente repensou esse local. Gente, já tem 1h30 aí que a gente está, acho que já começa a ficar um pouco cansativo. Tem alguma pergunta a mais aí, Davi, ou não? Tem só uma última questão ainda para linkar essa... meu Deus, última, hein, Davi? Última, Daniela. Você falou dessa mudança, dessa readequação de linguagem, e a gente sabe que sempre que tem uma mudança, o público sente. Daniela, tu acha que como a gente deve fazer para conciliar a inovação com credibilidade? O público pede mesmo essa mudança toda? Tu acha que faz bem para o público está esperando mesmo isso? Ou é um trabalho que deve ser feito vagarosamente, essa questão de conciliar já a credibilidade que já se alcançou com o passar do tempo, com a inovação? Eu acho que eu vou usar um jornal bem tradicional, que já tem mais de 50 anos, que é o Jornal Nacional. Vocês já viram o novo Jornal Nacional? O Jornal Nacional, ele é um grande exemplo de que o novo e o antigo podem se andar juntos. Eles não são separados. O institucional, ele nunca vai deixar de existir. A academia é fundamental. Sem a UFMA, quem seríamos todos nós? Então, é fundamental que você aprenda o básico, como a Josi disse, para você saber como vai inovar. O básico é esse aqui. Pronto, eu sei fazer o básico. A partir desse meu cantinho, a partir desse ponto inicial, porque eu tenho que começar de alguma maneira, aí sim eu vou inovar. Aí sim eu vou ultrapassar meus limites. Eu digo limites porque a gente tem que aprender que existe algo que você tem que ter a base. Sem a base, tu não vai para lugar nenhum. O básico tem que ser... nunca vai morrer, nunca vai deixar de ser, mas a linguagem, ela precisa ser oxigenada, ela precisa ser, não é nem reinventada, eu acho que ela precisa acompanhar a evolução. E o Jornal Nacional, ele é uma evolução. A gente viu aquilo básico, a gente viu aquilo acontecendo e a gente tem visto cada vez mais aquilo acontecendo. Quem diria que a gente viria um William Bonner fazendo comentário como Sandra Nemberg?
Eu nunca imaginei que ele fosse fazer. E hoje a gente já vê isso. Eu acho que a proximidade das redes sociais, qualquer um tem um celular. Idosos, gente que trabalha. Índio tem celular, minha gente. Grupos, redes sociais, só os que são realmente distantes da sociedade que não tem. Mas assim, realmente muito grande o número de pessoas que assistem jornal e têm proximidade com redes sociais. Então, trabalhar essa linguagem, ainda da maneira como era feito o jornal há 50 anos, é com certeza tu ser massacrado pela audiência das redes sociais, como a Josi mesmo disse. Dividir isso, fazer com que você seja, que o Jornal Nacional seja atrativo, usando esses temperos. Sim. O tempero do novo. Sim, sim. E aí criatividade, inteligência, obviamente, né? Que você bem colocou, porque aí você junta os dois e faz uma coisa diferente, mas que não saia muito daquilo que o público está acostumado, porque você tem já uma audiência que tem uma memória afetiva em relação a como se constrói um telejornal, uma reportagem. Se você sai muito disso, pode também ter um certo, né, uma certa surpresa, que vai ter um período de transição para que eles possam se acostumar. Mas usar inteligência e criatividade em relação a isso, né? Pessoal, vou já encerrando. A Daniela, não sei se vocês lembram, ela é mãe, ela tem duas crianças, uma pequenininha que com certeza ela deve estar aí afoita para amamentar, né? Gostaria de agradecer novamente a presença da Daniela Bandeira Rocha e de Ivan Aroucha, analista de TI, representando o corpo técnico da STI. Eu aprendi muito hoje, acredito que todos também. Gostaria de agradecer a participação do público. E aí, Daniela, eu te dou as últimas palavras aí para você poder encerrar lindamente esse encontro com a gente. Eu quero agradecer, principalmente o convite feito. Eu acho, nossa, é tão bom dividir um pouquinho que a gente aprendeu, e sem a gente fazer isso, se ficar, né, só com a gente, que adiantou 20 anos. Não, eu sempre gosto de dividir e tentar. Eu sei que foi rápido, em uma hora a gente não consegue aprender muito, mas aprende. Eu tenho certeza que alguém aprendeu alguma coisa, e aí é um pouquinho de cada, né? A gente aprendendo alguma coisa. Então, eu quero agradecer de verdade. A tecnologia da UFMA é sensacional, incrível, o setor de tecnologia. A Josi, que foi, nossa senhora, maravilhosa, e agradecer a todo mundo que fez parte, né, que ficou até agora assistindo, acompanhando. Não esqueçam que jornalismo, antes de tudo, é coração.